Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vitória tranquila do Flamengo. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no retorno do elenco principal, comandado pelo técnico Felipe Luiz, e conquista a tão importante vitória, a primeira vitória no Campeonato Estadual. Então podemos dizer que o objetivo do Flamengo, inclusive que foi pela mudança do seu planejamento, ele foi cumprido. Vamos falar sobre essa vitória do Flamengo, de que forma o Flamengo vence o Vasco, na minha opinião, tranquilaço. E eu vou provar aqui para vocês. Temos números, temos alguns mapas, algumas questões que acabam comprovando foi um amasso do Flamengo. Não vamos falar de um 3-0, de um 4-0 que era possível, graças ao goleiro Léo Jardim, que fez grandes defesas, uma então bem especial, numa cabeçada do Bruno Henrique, que no primeiro tempo o Flamengo já havia feito o suficiente ali para sair com uma vitória. Mas o gol saiu no segundo, um belíssimo gol do Carrascal. Então chega junto aí, amigo rubro-negro, vamos falar dessa primeira impressão do Flamengo, que ela é muito positiva no primeiro jogo desse time que tinha pouquíssimas sessões de treinamentos, teve que ir a campo por uma questão emergencial e institucional do Flamengo e deu conta do recado vencendo o clássico. Para começar, tivemos estreia, O Vitão, zagueiro, ex-internacional, foi o primeiro reforço do Flamengo na temporada, começou bem. Uma partida discreta, mas no sentido de extremamente positivo. Jogou muito bem ali, um jogo praticamente sem erro do Vitão. Olha os números do Vitão, quando a gente fala inclusive com ele com a bola no pé. 94% de passes certos, 91% de passes no campo adversário, precisão, 100% de passes no próprio campo, ainda teve 25% de bolas longas. Esse é o mapa até de passes, compartilho aqui com vocês, do Vitão. Então assim, o jogador foi lá, primeiros minutos com a camisa do Flamengo, muito positivo, mais uma vez a defesa do Flamengo sendo muito segura. O Vasco da Gama teve ali duas chances ali, uma mais buscando velocidade, espaço, nenhum embate praticamente individual com o sistema defensivo, seja com o Léo Pereira ou com o Vitão. O Léo Pereira, que novamente aí, o Léo Pereira começou a temporada como terminou a passada, Jogando, sendo ali o zagueiro pelo lado esquerdo. Então, estreia muito positiva do Vitão. A gente vai passar por algumas individuais, Eu quero mostrar também para você do Carrascal, tá? Pois não é somente o gol do Carrascal, não. Tem uma participação importante dele tática. Flamengo, então, saindo jogando, é a continuidade, O que o torcedor do Flamengo viu em campo, nesse início, Sem sessão de treino, Godoy, o time jogou bem, Sem sessão de treino. Continuidade. Quando a gente fala sobre continuidade de trabalho, a gente fala de um prosseguimento. E é isso, claro, vai buscando aperfeiçoar, vai buscando evoluir, vai buscando melhorar. Não é um trabalho do zero, como infelizmente, e no futebol brasileiro é tão propenso, O Flamengo acabou se viciando, Não, vamos tudo do zero. Não, continuidade. Então, já é aquele Flamengo que você, torcedor rubro-negro que está sempre aqui com a gente, já conhece, Deixa o seu like, deixa a sua curtida. O amigo rubro-negro que não está inscrito aqui no nosso canal, aperta aí o inscrever-se e vamos juntos nessa. Temporada longa, tem muita emoção para nós acompanharmos juntos. Então você que não está inscrito, aperta aí o inscrever-se. Se puder hypar os nossos vídeos, hypa os nossos vídeos. Amigo, opinião, análise como no vídeo de hoje, informação e notícia, beleza? Chega junto aí com a gente. Como é que é a saída do Flamengo? Aquela saída bem apoiada, Vitão, Léo Pereira, os dois volantes mais à frente, o Everton Araújo, o Pulgar, o Salles, o Daniel Salles, que jogou na lateral esquerda, mas ele é lateral direito, de origem, e fez um jogo participativo, com, em alguns momentos, assim, arriscando, finalizando, pisando dentro da área, mostrando ali uma personalidade. Ele atuou melhor como lateral esquerdo, junto com o elenco principal, do que naquele time, de sub-20 que infelizmente fez atuações ruins, e ele na lateral direita não foi diferente. Ele também jogou mal no time sub-20, mas ele jogou muito bem ontem e com isso o Royal avança. Então é aquele Flamengo que você, torcedor, que já acompanha nosso trabalho desde o ano passado, já está reconhecendo das nossas análises. Quando o Vasco saía jogando, como é que era o modelo de marcação do Flamengo? Aquela marcação agressiva, aquela marcação ativa, aquela marcação à frente, e aí como você vê na imagem, principalmente ali os quatro mais à frente, Plata pelo lado direito, o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, o Carrascal trabalhar um pouco mais por dentro, ali com o Bruno Henrique, e como você vê ali o Flamengo tentando forçar o erro do Vasco, que diversas vezes acabava provocando em recuperação, próxima área do Vasco, oportunidade, o Vasco tendo aquela dificuldade naquela tão característica saidinha do Fernando Diniz. Quando o Flamengo conseguia sair da pressão do Vasco, e aí é o momento de progredir, cara, isso aqui é característico. O Vasco
trabalha no 4-4-2, como você está vendo na imagem, e o Flamengo posicionando muitos jogadores, como é do trabalho tático desse Flamengo, atrás da linha do meio de campo, né, tentando sobrecarregar as costas dos volantes. Então aqui uma imagem bem clara para você, tem aqui o Everton, né, o Everton Araújo tendo espaço para conduzir e os jogadores do Flamengo ali, ó, enfileirados nas costas da defesa do Vasco. O Bruno Henrique fez aquele papel daquele homem mais à frente, né, tendo essa velocidade. E quando era o Vasco, raros momentos, tá? Verdade é essa. Nos raros momentos que o Vasco tinha essa bola para tentar ditar o ritmo, o Flamengo também trabalhava naquele característico 4-4-2 e o Carrascal fica ao lado do Bruno Henrique, tá certo? Primeiro tempo, na minha opinião, o Flamengo já poderia ter marcado gols, teve oportunidade para isso, já poderia ter vencido. No segundo tempo, o próprio treinador Felipe Luiz acabou falando na coletiva que já havia ali meio que um combinado, né, já um planejamento de substituições. Entrou o Alexandro e principalmente ali envolvendo Bruno Henrique e Pedro, pois ambos os jogadores não estavam em condição óbvias de ter 90 minutos, então cada um jogou uma parte ali da partida, entrou o Pedro ali na mais à frente e a estrutura a mesma. Acontece, meus amigos, que é o seguinte, e aí é o momento de o torcedor do Flamengo prestar atenção também para não cair nessa ladainha, tá? O Flamengo já era dono do jogo, o Flamengo já amassava o Vasco. O que agrava para o Vasco é perder um jogador. Quando o Vasco perde um jogador, a distância ela aumenta, mas a distância ela já existia. Inclusive, eu estou mostrando aqui para vocês gráfico de controle da partida, volume de jogo. O Flamengo, como você vê, tem total domínio, inclusive quando estava 11 contra 11, o Vasco tinha pequenas, né, ficava especulando. Só que quando o Vasco tem um jogador expulso, aí acaba. Aí o jogo vira ali um monólogo do Flamengo. É só o Flamengo. Mas já estava sendo só o Flamengo mesmo no 11 contra 11. Porque você sabe como é que é, né? Daqui a pouco pega a muleta e tenta vilanizar o Flamengo. Porque é arbitragem, que não sei o quê. Absolutamente nada disso, tá? Independentemente se o cara acha ou não acha que era para ser expulso, é uma questão interpretativa, o Flamengo já era o dono do jogo. Tem uma mudança. Aquele 4-4-2 do Vasco vira praticamente uma linha com 6, meu amigo. É uma linha com 6. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tem lá, já começa a enfileirar jogador próximo à área. O Vasco não tem saída nenhuma, é um time inofensivo, é muito toque para tentar sair jogando ali, mas não tem nada, é inofensivo, não arrisca nada, o Coutinho está cada vez mais perto do seu gol do que do gol do Flamengo, a verdade foi essa, antes até de ser substituído, e aí o Flamengo promoveu ainda outras mudanças, né? O Lino acabou ali entrando no lugar do Cebolinha e o Alexandro tendo... Cara, é o Flamengo, domínio completo do Flamengo que, por justiça, ele consegue com um belíssimo gol do Carrascal, marcando aí o gol da vitória do Flamengo, 1-0, graças ao Léo Jardim. Sobre o Carrascal, que eu havia prometido a vocês, eu quero que vocês vejam esse mapa de calor dele, pois ele jogou um pouco mais centralizado, mas atuando pelos dois lados, o que também é importante. Proximidade, apoio, né? Essa proximidade ela é muito importante. Então o jogador que está centralizado não ficar somente ali, preso. Então ele caía pelo lado esquerdo, principalmente no primeiro tempo, no lado direito caiu também um pouquinho mais por aquele setor, no segundo tempo caindo pelo lado direito, então com isso um Carrascal mais uniforme ao preenchimento desses espaços, e o mapa de calor dele é bem bacana, pois mostra isso, né? Atuando pelos dois setores. E aí vem os números do jogo. Para quem tem alguma dúvida, ou se você, amigo rubro-negro, não acompanhou o jogo, são 61% ali, né? Posse de bola e tal, 32 chutes. 32 chutes contra 1 do Vasco. E no gol, o Flamengo finalizou 12 vezes. Algumas dessas finalizações obrigando o goleiro Léo Jardim a fazer grandíssimas defesas. Incontestável a superioridade do Flamengo, incontestável a importância da continuidade do trabalho e quanto isso alavanca o time, sobretudo no início de temporada, onde fisicamente os jogadores, por uma questão natural, não estão ainda no seu prime, mas o Flamengo, mesmo assim, consegue vencer com muita superioridade, com 1-0 e é incontestável. Para o Vasco, deve ficar satisfeito por ter saído do Maracanã apenas com 1-0 a favor do nosso Flamengo. Um grande abraço, tamo junto, deixa o seu like, uma excelente semana para todos. Vamos acompanhar as notícias, pois a qualquer momento é novidade aí sobre Lucas Paquetá. Então não perca aí os nossos vídeos, ativa aí o sininho de notificação. Até o nosso próximo vídeo, um grande abraço. Saiu a primeira vitória. Um abração, valeu!